uma satisfação estar com vocês. Então, hoje eu vou trazer um assunto extremamente importante relacionado ao transtorno bipolar, que são os estados mistos. Aproximadamente 60% das pessoas que têm transtorno bipolar, elas vão pelo menos uma vez no decorrer da sua história, elas vão passar por esses episódios de estados mistos, tá? Qual que é o objetivo da palestra? Compreender o que são estados mistos, identificar sinais precoces, reconhecer as diferentes combinações possíveis, entender por que os estados mistos costumam ser tão sofridos e saber quando buscar ajuda rapidamente. Então, o que são estados mistos? Durante muito tempo, acreditou-se que a pessoa estava ou deprimida, ou em mania ou hipomania. E um pouco antes disso, não havia um entendimento que a depressão e a ativação faziam parte de um mesmo transtorno. Então, com o progresso, o avanço da ciência, teve estudiosos, psiquiatras estudiosos que entenderam que tanto a ativação quanto a depressão faziam parte de um mesmo transtorno. Então, hoje, nós sabemos que os sintomas, eles podem se misturar. Não necessariamente 50% de um polo e 50% de outro, né? Não necessariamente nessa condição. Um estado misto, ele acontece quando sintomas de polos opostos, eles aparecem simultaneamente ou quase simultaneamente. Então, a pessoa, ela pode apresentar características do polo depressivo e características do polo de mania ou hipomania ao mesmo tempo. Fazendo uma analogia simples, imagine um carro que o acelerador está sendo pressionado, mas o freio também está sendo pressionado. O resultado não é equilíbrio. O resultado é desgaste, tensão e instabilidade. E é exatamente assim que muitos pacientes descrevem os estados mistos. E por que os estados mistos são tão importantes? Porque eles costumam estar associados a maior sofrimento emocional, mais impulsividade, maior irritabilidade, maior risco de comportamentos perigosos, ou comportamentos de risco, né? Maior risco de ideação suicida. O grande erro é que muitas pessoas acreditam que se estou com energia, não estou deprimido. Mas é possível estar triste, desesperançoso, angustiado e, ao mesmo tempo, agitado, sem conseguir parar, com pensamentos acelerados. Essa é uma das apresentações mais comuns dos estados mistos. Então, percebam por que as pessoas sofrem tanto quando estão em estados mistos. Eu trouxe algumas combinações, né? Principais combinações possíveis. Por exemplo, estar com depressão, mas agitado. A pessoa se sente com uma tristeza intensa, ela está muito sensível, chora facilmente, ela está desanimada, mas também inquieta, com uma necessidade de andar, de se movimentar pela casa, ou o ambiente que ela estiver, com uma sensação de não conseguir relaxar.
Uma frase que é comum as pessoas descreverem é tipo: "Estou cansado, mas não consigo parar". Uma outra combinação: depressão mais pensamentos acelerados. Então a pessoa apresenta um humor deprimido, né, um humor triste, sensação de culpa, de desesperança, mas a mente fica acelerada, os pensamentos pulando de assunto muito rapidamente e uma mente cheia de preocupações. Então, uma frase comum nesse estado, a pessoa diz: "Minha cabeça não desliga". Outra combinação possível: depressão mais insônia com energia. A pessoa sofre emocionalmente, sente tristeza, mas dorme pouco, não sente tanto sono quanto deveria e fica mentalmente acelerada. Outra combinação possível: depressão mais irritabilidade intensa. Em vez de tristeza aparente, surge raiva, impaciência, explosões emocionais, discussões frequentes, e muitas vezes os familiares interpretam como má vontade ou falta de educação, quando na verdade pode ser manifestação do transtorno. Outra combinação: depressão mais impulsividade. Então a pessoa sente uma dor emocional, uma sensação de vazio existencial, desesperança, mas também ela faz compras impulsivas, dirige de forma imprudente, toma decisões precipitadas. Mais um tipo de combinação que pode aparecer: depressão mais aumento de energia. É uma das combinações mais confusas. Então, existe um sofrimento intenso com pensamentos negativos, mas também muita energia física, dificuldade de permanecer sentado, uma sensação interna de aceleração. Uma próxima combinação: mania ou hipomania e mais tristeza. Então, a pessoa apresenta uma energia elevada, uma fala acelerada, tem muitas ideias, muitos projetos, mas ela também apresenta-se triste, chora facilmente, com uma sensação de vazio. E esse estado, ele pode alternar várias vezes ao dia. Uma outra possível combinação: mania ou hipomania mais culpa. Então, existe uma grande atividade, muitos planos, mas ao mesmo tempo, autocrítica, sentimentos de fracasso e culpa excessiva. Outra combinação: mania, hipomania, mais desesperança. Então, a pessoa parece ativa externamente, mas internamente ela sente falta de sentido na sua vida, desânimo e sofrimento profundo. Mania, hipomania, mais ideação suicida. Talvez uma das apresentações mais perigosas. A pessoa possui energia suficiente para agir, impulsividade aumentada, associada à desesperança e sofrimento emocional. Por isso, esse estado
merece uma atenção imediata. Como que os familiares costumam perceber? Frequentemente, os familiares podem relatar frases do tipo: ela está acelerada, mas chorando. Ele está cheio de energia, mas muito irritado. Ela parece deprimida, mas não para quieta. Ele dorme pouco e, ao mesmo tempo, diz que a vida não vale a pena. Esses relatos são sinais importantes. Sinais de alerta para os familiares. Então, o familiar deve observar quando surgem simultaneamente tristeza, mais agitação, choro, mais irritabilidade, desânimo, mais insônia, desesperança, mais impulsividade, culpa, mais aceleração mental, pensamentos suicidas, mais aumento de energia, ansiedade extrema, mais humor deprimido. Como que o paciente costuma se descrever? Algumas expressões frequentes: estou exausto e acelerado. Quero fazer tudo e nada ao mesmo tempo. Minha cabeça está a mil, mas minha vida perdeu a graça. Não consigo descansar. Estou sofrendo demais por dentro. E o que fazer quando perceber sinais de estado misto? Não ignorar os sintomas. Registrar mudanças de humor. Aqui, mais uma vez, eu falo do registro de humor, da importância de fazer diariamente o seu registro de humor. Quem faz vai perceber tudo isso que eu estou falando antes de escalar, antes de virar crise. Vai estar se auto-observando ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. Vai reconhecer rapidamente possíveis sinais de mudança. Então, registrar humor, usa aplicativo, Estabiliza, ou qualquer outro aplicativo que você se adapte. Mas registra teu humor que você vai estar no controle dos seus sintomas. Outro sinal que é importante, observar alterações de sono. Nós sabemos que no transtorno bipolar existe uma desorganização biológica do ciclo circadiano. Então, para muitas pessoas com bipolaridade, o sono, ele é o principal indicador de início de desregulação, tanto para cima quanto para baixo. Então, observar os sinais. Procurar o psiquiatra, né? Então, não ficar sofrendo com esses estados mistos, buscar ajuda médica, porque o tratamento medicamentoso para os estados mistos, ele é um pouco diferente. Inclusive, diferente se está com mais predomínio de sintomas de ativação ou de depressão. Tudo isso o médico precisa compreender para ele indicar a melhor medicação. Compartilhar as observações com a equipe de tratamento, né? Então, por isso é importante ter sempre um psicólogo acompanhando, né, ao longo do seu tratamento, porque o psicólogo está
mais próximo do paciente e consegue perceber antes, às vezes, do que numa consulta, até chegar a uma consulta psiquiátrica. Então, até eu, na minha prática clínica, já tive muitas situações que eu busquei o psiquiatra para paciente, para agilizar a consulta, para não esperar, né, os sintomas se agravarem ou evitar tanto sofrimento do meu cliente. Evitar mudanças impulsivas importantes, tá? Então, estar em estado misto, muitas ideias, projetos, decisões, eles precisam ser adiados. Ferramenta prática para pacientes. Se perguntar diariamente: como que está meu humor? Como está minha energia? Como está meu sono? Minha mente está lenta ou acelerada? Estou mais impulsivo? Estou mais irritado? Tenho pensamentos de desesperança? Então, quanto mais cedo os sinais forem identificados, maiores as chances de intervenção precoce. E, para finalizar, o que eu quero passar para vocês é que os estados mistos, eles não são falta de força de vontade, eles não são exagero, não são dramas, são manifestações reais do transtorno bipolar. E reconhecer os sinais precocemente pode reduzir sofrimento, prevenir crises e salvar vidas. Então, o primeiro passo é aprender a identificar quando a depressão e a ativação começam a caminhar juntos. Obrigada, e agora fico aberta às perguntas.